André, obrigado pelo seu tempo primeiro. Eu queria que você contasse um pouco da sua história pra gente. Como é que foi que você começou a jogar bola lá na sua infância? Da onde você morava? Você jogava na rua, jogava com os amigos? Quando você viu que isso começou a ser um negócio mais sério? Faça um pouquinho da sua infância pra gente. Não, assim, eu nasci no Taboão, no Taboão da Serra, né? Mas vivi bastante no Capão Redondo, aqui em São Paulo mesmo. E, cara, comecei a jogar futebol na rua, com meu pai ainda na época, né? E até meus 10 anos, até meus 10, 11 anos meu pai me acompanhou, mas ele chegou a falecer, né, infelizmente. E depois daí a minha mãe, né, ficou mais perto assim ainda de mim por causa que eu queria seguir o sonho de ser jogador de futebol. Eu também jogava na escolinha de São Caetano, onde um professor chamado Genilson, foi ele que me levou para o meu primeiro clube profissional, que foi o Clube Atlético Diadema, lá em Diadema mesmo. E aí lá começou a minha história. Eu fiquei lá durante 6 anos no Diadema. Foi um começo para mim assim difícil, né? Porque eu atravessava a cidade do Capão para Diadema, durei 2 horas e meia, 3 horas de percurso. Como é que você ia? Era ônibus? Era de ônibus, metrô, mas também começava a encontrar os amigos no caminho, tornava o caminho menos pesado, né? Pegava o quê? Dois ônibus, um Ah, eu metrô? pegava 3 ônibus e 2 metrôs, por aí. Era bastante difícil. Isso Então, era que hora assim, que você saía de casa? cara, eu saía de casa, o treino era de manhã. Eu saía de casa às 6, 7 horas. Pra estar lá pro treino umas 10 horas, umas 9, 10 horas. E aí saía do treino, que hora? Ah, eu saía do treino 1 hora, E aí uma hora e voltava pra meia casa. e voltava para casa. Todo dia Às isso. vezes eu almoçava no caminho, às vezes eu, né, voltava para casa para poder almoçar, todos os dias. E tinha que ser jogador. Você sentia que ou tinha outras opções, mas você sempre pensava em, eu tenho que ser jogador pra minha vida, assim. Cara, eu sempre ambicionei muito ser jogador de futebol. Então, durante essa primeira fase do atleta ali, de vai ou não vai, eu tentava ponderar outras coisas, mas eu não conseguia. Tipo o que, assim, que você pensava? Cara, sei lá, que nem minha mãe, ela é dona de ótica. Sim. Até tentei um pouquinho me aproximar ali, mas eu logo coloquei pro lado. Então, o meu foco maior da minha vida sempre foi muito o futebol. Então, por ser sempre o futebol, eu continuei no caminho. O caminho, né, sempre foi muito difícil, como eu falei, vir para Diadema, voltar de Diadema. E aí eu fiquei no Diadema 6 anos, né, joguei meus primeiros campeonatos paulistas lá, consegui bons números, né. E depois eu fui pro Inter, fiquei no Inter 5 meses, depois voltei para São Paulo de novo. Aí joguei uma Taça São Paulo, foi onde o pessoal do Shakhtar me viu. Eu fiquei no Shakhtar também 5 meses, não tinha muita experiência, né? Também de vida, era muito novo. Peguei e voltei pro Brasil. Voltei pro Brasil. Depois que eu voltei pro Brasil, eu fiquei aqui no Brasil mais uns 6 meses. E aí foi quando eu fui para Portugal. Meu primeiro clube lá foi o Rio Ave. Também foi um clube onde eu não fui muito feliz, não tive muitas oportunidades. Mas logo depois do Rio Ave eu encontrei o Arouca, foi o clube que me deu a oportunidade de me mostrar pro futebol português. Foi onde eu aprendi bastante, né? Tive um treinador lá chamado Armando Evangelista, que estava aqui também no Goiás, é um grande treinador. Foi onde eu me encontrei também como centroavante, foi o cara que me colocou nessa posição para que eu pudesse explodir, né, na minha carreira. Foi quando eu comecei a fazer bastante gol. Você E jogava do que antes? eu jogava de extremo, a gente fala extremo na Europa, aqui no Brasil a gente fala de ponta, né? Então eu jogava de ponta. E aí foi quando ele teve o olho e o feeling de me colocar de centroavante. Aí foi quando eu me descobri. Foi quando eu me achei na posição mesmo. E aí eu só consegui grandes êxitos, assim, até aqui o São Paulo na minha carreira, né? E aí depois do Arouca eu fui vendido para o Vitória de Guimarães, um grande clube em Portugal, né? Uma das 5 forças em Portugal. E aí lá no Vitória também, já foi um clube onde eu cheguei, já tinha sido contratado, consegui fazer bastante gol, né? Fiquei lá uma temporada e meia, até chegar aqui no São Paulo, né? E uma história, né? Minha mãe, meu irmão sempre perto de mim, hoje a minha mulher também. Então estou muito feliz aqui, cara. Essa é a minha trajetória no futebol, né? Porque assim, a gente falou toda a sua trajetória de sair de um lado da cidade, da grande São Paulo, ir para outro e tudo mais. Quando que, nesse momento de tanta dificuldade, todo dia fazer isso, quando que você percebeu que aquilo não seria mais brincadeira, que aquilo ia virar um negócio sério para você? Pô, puta, acho que eu vou ser jogador mesmo.
Quando foi? Você lembra? Lembro. Eu lembro que quando eu tinha já, eu costumo dizer, minha mãe também diz muito isso, que o futebol ele traz a responsabilidade muito cedo para o atleta, né? Então eu lembro perfeitamente que eu nos meus 13, 14 anos eu já senti o futebol como meu trabalho, como a minha profissão. Então foi nessa altura, pelo diadema ainda. Eu já senti a responsabilidade já de, cara, essa é a minha profissão, eu tenho que fazer acontecer agora, né? De ser mais visto, de poder dar certo. Essa ida até o Inter, por 5 meses lá, você falou que não deu muito certo. O que aconteceu para não dar certo assim, André, lá no Inter, para ficar tão pouco tempo assim? Porque também eu cheguei lá como experiência, não fui um atleta já contratado de empréstimo ou com contrato definitivo, né? Fiquei lá muito tempo fazendo experiência, aí depois joguei acho que 2, 3 jogos. Não era muito um atleta que o clube queria, entendeu? E aí foi quando eu decidi voltar mesmo para São Paulo, né, e tentar outras oportunidades. Foi com quantos anos? Né? Pro Inter, cara, E depois teve uma outra passagem no Inter, não teve? não, Não. foi só uma, Foi só uma. É, cara, eu tinha, acho que uns 17 anos, por aí. E aí você volta pra cá e aí surge o Shakhtar. Aí eu joguei a Copa São Paulo, pelo São Bernardo na época, E aí foi quando os olheiros do Shakhtar, antes de acabar a competição, eles já queriam me levar. Aí eu peguei e fui pro Shakhtar, fiquei lá 5 meses, eu entrei na pré-temporada que estava sendo na Turquia, e depois eu fui com o clube para a Ucrânia. E aí nós ficamos lá, né? Foi uma baita experiência para mim, porque a Ucrânia é um país totalmente diferente, a gente sabe do que aconteceu nos últimos tempos, né? É um povo que eu tenho muito carinho também, né? E senti bastante quando aconteceu, porque eu tenho amigos lá. É isso que eu ia perguntar. Eu tenho amigos. Teve muito brasileiro na sua época também, imagino. Né? Tinha, assim, como eu estava na base, eu tinha pouco contato com o profissional, Sim. mas eu tive muito contato mais com os ucranianos. Entendeu? Então, o Misha, o Taraz, o Oleg, são pessoas ainda que eu tenho contato, ainda, inclusive na guerra agora a gente se falou bastante. Então, eu fui pro Shakhtar, fiquei lá esses 5 meses, 6 meses, até meio de temporada, e depois também voltei. Eu estava também um pouco assustado assim com o país, né? É diferente para nós, não porque o país é ruim ou isso, é com muito respeito que eu tenho por eles, mas acabei voltando. Qual foi assim, a principal dificuldade? Porque um moleque tão novo, sair daqui, ir para um país tão diferente, uma língua diferente, costumes, frio. Qual foi assim, a principal dificuldade? Principal dificuldade é a língua. Eu acho que quando a gente não consegue se comunicar bem, independente da temperatura, se torna muito difícil, né? Por exemplo, depois eu fui para Portugal e tudo ficou muito mais fácil, né? Então a língua foi bastante difícil, só a língua. A decisão de voltar foi sua ou o Shakhtar? Foi mais minha e também o que pesa bastante para mim é a minha família. Então, como foi minha primeira experiência fora do Brasil, falei, não, eu quero voltar, não tô legal aqui para continuar. Legal que você teve uma consciência de perceber na época. Assim. Exato. Talvez se eu tivesse tido uma outra experiência antes, mais preparado, eu tinha ficado. Também pela grandeza do clube. Mas é uma coisa que você se arrepende ou não? Cara, hoje não. Pela história também, depois que foi desenhada para mim por Deus, eu não me arrependo. Mas na época, depois de passar ali uns 2, 3 meses, eu me arrependi um pouco, porque eu já estava num grande clube, né? O Shakhtar é um dos grandes europeus. E você falou do Arouca, que conseguiu ter mais minutagem lá, mas eu recebi uma história de uma pessoa próxima aí que você ficou quase perto de ser dispensado do Arouca. Sim. Que teve um jogo que você não era para ter ido, mas um atacante se lesionou, uma coisa do tipo, aí você ficou no banco, no segundo tempo entrou, fez o gol, e aí começou a deslanchar lá de novo. Como é que foi essa história que você ficou perto de ser dispensado assim, do Arouca, e depois deu certo? Sim, o que aconteceu? Nós estávamos já na segunda divisão, né? E nós tínhamos um amistoso nesse final de semana e eu já tinha decidido ir embora, porque eu tinha um voo já na segunda-feira, o jogo era num sábado, e eu já tinha deixado claro lá pro team manager, né, que é o pessoal que cuida de todo o plantel, que eu ia embora. E nesse dia, eu lembro que o atacante que estava lá, ele tinha ficado doente ou machucado, eu não vou lembrar direito. E eles falaram, a gente está saindo com o clube e o treinador precisa que você venha. E eu falei, ok, eu vou, mas eu tenho um voo já segunda-feira, né? E eu não esperava entrar no jogo, não esperava nada do tipo.
E aí quando chegou lá, tal, eu entrei faltando uns 8 minutos. E eu entrei de centroavante. Foi nessa época que eu estava ainda com o treinador Armando Evangelista. Entrei de centroavante. E foi ali que em 2 minutos, 1 minuto e pouco, eu consegui fazer um gol. E aí depois ele começou a me colocar de centroavante. Teve uma conversa comigo, né? Ó, quero te mudar de posição, acho que você tem perfil para isso e tal. E aí foi a hora que a minha carreira deu uma boa mudada. Uma boa mudada. Eu lembro que eu fechei como artilheiro do time, eu fiz acho que 12 gols nessa temporada e o time subiu de divisão. Como é que foi que surgiu Portugal na sua vida? Assim? Você volta para o Brasil depois do Shakhtar, Isso. E aí você vai para Portugal. Como que surgiu a oportunidade de ir para Portugal? Cara, foi através de um empresário, e também do coordenador do clube do Diadema, que é o Leones, é uma pessoa que eu tenho um contato até hoje, tenho um carinho muito grande por ele. E ele fez esse meio de campo, eu até converso assim, que ele era coordenador e ele acabou virando empresário naquela época, né? E ele fez esse meio de campo para mim, eu fiz um teste no Rio Ave e acabei passando. E aí eu fiquei no clube, mas foi muito através do Leônidas, foi o cara que me ajudou bastante nessa transição. Mas foi uma coisa que partiu de você, assim, ou ele chegou para você e falou, tem uma oportunidade talvez em Portugal? Isso, foi através dele, ele que trouxe essa oportunidade para mim. E para você já tinha uma cabeça diferente de quando você foi para a Ucrânia? Porque era outra experiência fora do Brasil de novo. Sim, sim. Eu ouvi amigos, tenho amigos em Portugal, já tinha amigos em Portugal na época. Eles falaram muito bem do país, de clima, a língua nem se fala, é muito amiga nossa, né? Então eu falei, cara, eu acho que eu vou para esse desafio. E quando eu cheguei lá e senti que o país era muito parecido com o meu, aí eu me senti mais em casa. Aí eu fiz o teste, fiquei lá e fiquei muito mais tranquilo. Depois minha mãe foi, aí tudo se tornou mais fácil para adaptação. Você levou sua mãe para lá? Ela ia de tempos em tempos me ver. De tempos em tempos, porque também a vida da minha mãe é aqui, né? Ela lá me vê mais de passeio para fazer a comidinha dela para mim, enfim, essas coisas. Sua mãe ainda tem a ótica ainda? Ela tem. Hoje, graças a Deus, ela abriu a segunda, né? A ótica universitária, né? Fica na USP. Minha mãe trabalha lá há muito tempo, há 30 anos. Ela tem um nome muito forte lá dentro, graças a Deus. Foi com essa ótica dela que ela sempre nos sustentou, sempre deu o melhor para nós. Então ela até hoje está lá, trabalhando. Muito feliz, ela é muito feliz lá. Minha mãe, ela não quer parar de trabalhar, ela quer ficar lá. Ela quer ficar lá. Não quer. Se tirar minha mãe de lá, ela pira. André, você falou que já com 13, 14 anos você já tinha essa responsabilidade de entender o futebol como seu trabalho. Como é que você vê a questão de estudo? Você chegou a estudar? Como é que foi? Sim, eu consegui terminar a escola também por muito mérito dos professores da escola que eu estudava lá no Capão, né? Eles me ajudaram bastante para que eu tivesse o ensino médio concluído, né? Aí, depois que eu consegui o ensino médio, aí eu peguei só o futebol agora, só o futebol. Você falou que a língua de Portugal é muito amiga nossa, né? Tem umas diferencinhas, algumas coisas, né? Teve alguma coisa que você acabou passando lá que te marcou de palavras diferentes, de coisas assim? Cara, tem muitas palavras e eu tenho elas comigo até hoje. Claro que eu tenho agora aqui no Brasil mais 10 meses de novo de vivendo aqui, né? E eu falo menos, muito menos agora, porque também conviver bastante com brasileiros, né? Com o nosso povo. Mas eu tenho elas até hoje. Eu acho que a palavra que eu tenho mais assim em mente, que eles falam lá, né? Vamos supor, essa entrevista tá muito fixe. Né? Ou seja, essa entrevista está muito boa, né? Então, acho que essa palavra é a que mais fica assim para mim. Ixi, essa palavra é adolescência, lembrava. Tem alguma coisa que você sente falta de Portugal? Cara, eu tenho saudade de Portugal, a vida lá é muito, muito tranquila, né? A gente sabe que a segurança do nosso país tem que melhorar bastante, né? Eu acredito que é mais a parte da segurança. Portugal é um país muito seguro, muito gostoso para viver, para filhos, para famílias, assim. Aqui a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. E acho que é mais isso, questão da segurança. E o que te motivou a sair de Portugal, que você estava adaptado, vendo uma boa temporada, para vir para São Paulo, uma cidade ainda mais dinâmica, pegar um desafio desse? E vindo numa escalada, né? Você falou que você chegou no Rio Ave, no menor, depois você foi para Arogos, foi para o Vitória de Guimarães, você estava escalando Portugal. Exato. E já tinha interesse de clubes maiores pra gente. Tinha. E aí você quebra essa escalada para vir para São Paulo. Cara, eu acredito que eu não quebrei, né? Eu cheguei aqui num grande clube, né? Cheguei aqui num clube maravilhoso que é o São Paulo, clube de topo,
né? Para mim, o maior clube do Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, cara, claro, a dinâmica da cidade é totalmente diferente, né, do que Portugal. E o que me motivou mais, além da minha família, foi o clube, com certeza, né? Vim para São Paulo, para mim foi uma... Quando eu recebi o convite, recebi outros convites também, eu me apaixonei, sempre fui apaixonado pelo São Paulo, então é o clube que eu decidi vir. Sabendo que tinha outras situações, até mesmo com a remuneração mais alta, eu topei vir para o São Paulo. E eu estou muito feliz aqui, né? E também a minha família. Minha família, sou um cara muito família, fico bastante com eles, né? Minha mulher também, minha filhinha, minha mãe, meu irmão, minha sobrinha, meus primos, meus tios, estão todos aqui. É uma das coisas também que me aproxima muito de Teve mim. outros clubes aqui do Brasil que tentaram, né? Acho que falaram do Vasco também, né? Chegou até você, assim, essas oportunidades? Sim, o São Paulo foi quem formalizou, né? O Vasco também formalizou, mas depois, né? É um clube que eu tenho muito respeito. E de última instância também veio o Cruzeiro, né? Eu acho que isso não veio a público, mas também veio o Cruzeiro, né? Um grande clube também, mas eu acabei optando pelo São Paulo, né? E fiquei muito feliz também com as procuras, é sinal que o trabalho foi bem feito. É legal, o torcedor gosta de ouvir isso quando o jogador opta pelo São Paulo, mesmo, como você falou, tendo condições até maiores em questão salarial. Exatamente. Clubes, né? E como é que está sendo essa opção pelo São Paulo? Eu sou muito feliz aqui, jogando, agora vivendo o São Paulo de verdade, né? Quando você veio, você não sabia exatamente o que era viver o São Paulo. Jogar no Morumbi, jogar Libertadores, fazer um gol no final, quase tomar carrinho de desblodia. Como é que foi? Como é que está sendo viver essa experiência São Paulo agora? Cara, maravilhoso. É um clube assim para trabalhar, né? Para jogar, muito gostoso. A gente sabe da cobrança que é jogar aqui dentro, né? São Paulo é um clube enorme, acostumado a ganhar Libertadores, a ganhar muitos títulos, né? Então eu vivo isso aqui intensamente, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu vivo aqui intensamente e tem sido maravilhoso. Eu marcar dentro do Morumbi, ver o torcedor feliz, ver minha família também feliz, né? Depois de um gol. Jogar uma Libertadores pelo São Paulo foi marcante, né? Acho que a Libertadores é a competição do São Paulo, né? Da torcida do São Paulo. Então tem sido fantástica essa viagem. Em 2025, Libertadores. Cara, se falando de São Paulo, brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Paulista, a gente quer sempre ganhar, né? Quem está aqui dentro não pode ter a mentalidade de não vencer qualquer competição. Então, por qualquer uma a gente vai brigar, ainda mais a Libertadores. O que mais te surpreendeu aqui no futebol brasileiro? Cara, como eu ainda não tinha tido a experiência dentro do futebol brasileiro tão grande como eu estou tendo aqui no São Paulo, eu acho que é a torcida, né? Eu acho que é algo que a gente tem aqui bastante dentro do nosso país, né? E ver tanto torcedor apaixonado. É muito gostoso receber o carinho deles, né? Mas acho que a torcida motiva bastante. Só pra gente voltar um pouquinho, você falou muito de já ver como trabalho, né? A gente tá falando com 13, 14 anos. Você lembra o que você fez com o seu primeiro salário? Lembro. A minha mãe, ela tem um ditado que a minha avó Helena passava, né? Que todo o primeiro salário que você pega, você tem que torrar. A minha mãe, ela dá esse conselho para mim e pro meu irmão, mas depois, né, fazer com responsabilidade, guardar o dinheirinho, tal. Eu lembro que na época também, depois de eu torrar o primeiro salário, Você torrou mesmo? eu torrei. Ela, não vou lembrar. Mas eu lembro que já no segundo mês ela, olha, vai fazer um consórcio, vai guardar o seu dinheiro, vai fazer as coisas com responsabilidade. Mas o primeiro ela dá esse conselho. E qual foi esse primeiro salário? Foi no Inter? Foi no Diadema. Foi no Diadema. Recebi lá meu salarinho e primeira vez foi desse jeito. Acho que fez uma coisa parecida. É mesmo? Legal. Você acha que o gol contra o Atlético agora foi o seu momento de maior felicidade desde que chegou ao São Paulo, assim? Cara, sim, porque foi o último, né? Mas acredito que o primeiro gol também com a camisa do São Paulo foi maravilhoso. Foi na Libertadores, né? O jogo já praticamente acabando. Eu também entrei no jogo e fiz o gol. Mas acho que contra o Atlético agora teve um gostinho maior por eu ter tido ali 3 minutos de oportunidade, né? E aí teve um gostinho mais saboroso. O Zubeldia considera você talvez como um exemplo, assim, na última coletiva ele falou de outros jogadores, né, que não tem atuado tanto, mas ele veio você como exemplo porque mesmo estando na reserva em alguns momentos, né, você continua lá treinando sem se abater tanto. Como você considera esse elogio, né, você está
entrando, ganhando suas oportunidades. Como é que foi esse momento, sabe, de chegar ao São Paulo, ficar um tempo na reserva, entrar de vez em quando? Como é que você encarou isso, André? Cara, eu tô sempre disponível e disposto para ajudar o São Paulo, seja com 1 ou 5 minutos, ou com 90 minutos, ou com 45 minutos, né? Eu tô sempre aqui disponível para aquilo que o professor também solicitar, que o grupo precisar e que o clube precisar. Mas tenho trabalhado com bastante humildade, com bastante respeito aos meus companheiros, né? Para também conseguir mais minutos, né? E como eu disse, eu acredito em meritocracia também, né? Sempre também respeitando o companheiro que está ali comigo, disputando a posição. É uma disputa sempre muito sadia, muito respeitosa, né? É um cara também que tem muita história aqui dentro do clube, o Caleri, né? E a gente conversa bastante, temos uma amizade assim muito bacana. Mas eu encaro dessa forma, com bastante respeito e com muito trabalho, que é assim que eu aprendi na minha vida, né? A gente tem que trabalhar para poder depois colher. E se precisar atuar como extremo, tá ali disponível também, hein? Eu me sinto mais confortável na minha posição como centroavante, né? Mas é como eu disse, a gente está aqui dentro, a gente precisa se ajudar, então aquilo que o professor solicitar, eu vou estar aqui para poder ajudar. Mas onde eu me sinto mais confortável é como centroavante. O meu dia já falou para você, assim, você já foi usado no São Paulo em outras posições do que centroavante, o jogo aberto já. Mas ele já falou para você o que ele espera de você pro ano que vem, ou pro esse final de ano, é como centroavante mesmo, a gente vê como centroavante para disputar a posição ali com o Caleri? Cara, essa conversa ainda nós não tivemos, né? Não tivemos e também não sei se terá, né? Mas porque a minha posição de jogar e de jogo é centroavante. Mas eu tô aqui disposto a ajudar o São Paulo naquilo que ele precisar. Qual?